Olá, meu querido e querida, graça e paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia. Deus abençoe a tua vida. Deus te conceda graça, Deus te conceda misericórdia. E é uma alegria estar com você nesta manhã, neste dia especial de Dia das Mães. E em primeiro lugar, quero parabenizar todas as mães que estão assistindo essa palavra, essa transmissão nessa hora. Quero abençoá-las em nome de Jesus, desejar a você um dia abençoado, um dia de comemorações, um dia onde você pode desfrutar da companhia dos seus filhos, das suas filhas, você que é mãe, você que é filho e filha e tem aí a presença da sua mãe, né, que você possa passar um dia abençoado com ela, ou se não próximo a ela, pelo menos ligando, dando aquele abraço, mandando aquele beijo, lembrando, conversando com ela. E você, se porventura não é uma mãe biológica, mas de repente é uma mãe de coração, uma mãe que tem alguém da família, ou mesmo fora da família, como se fosse um filho, uma filha, que passa conselhos, passa esperança, passa alegria, e às vezes até mesmo dá bronca, corrige, né, com todo amor e todo carinho. Você também sinta-se homenageada nesse dia todo especial do Dia das Mães, né? E eu quero começar essa escola dominical, né, lendo com vocês a palavra de Deus, que se encontra em Salmos, do número 118. Salmo de número 118, verso 1. E em seguida nós vamos ir para o verso 5 e ler até o verso 8. Salmos de número 118, verso 1, o 5 até o 8. Diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 5 diz: na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Querido e querida, vamos dar graças a Deus. Amém? Olha que maravilhosa é a expressão de gratidão do salmista. Tem muitas vezes a gente tem lamentado a respeito da vida, tem murmurado, tem ficado irado, irritado, e esquecemos de olhar a bondade e a misericórdia de Deus, que muitas e muitas vezes vem sobre a nossa vida. O Senhor se coloca a nosso favor, nos ajudando, nos apoiando, nos dando vitórias contra o adversário da nossa vida espiritual, contra Satanás. Tem nos dado vitória contra o pecado, tem nos dado vitória a respeito das injustiças deste mundo.
E eu quero te convidar a dar graças ao Senhor nesse dia. Dar graças ao Senhor pela tua família, dar graças ao Senhor pelo sustento que Ele tem te dado. Muitas vezes temos recebido do Senhor tantas bênçãos e esquecemos de agradecer. Mas quando nos falta algo, quando nos sentimos falta de algo, a palavra de Deus nos convida a clamar ao Senhor. E muitas vezes clamamos ao Senhor, como esse salmo diz: invoquei o nome do Senhor, invoquei o Senhor na angústia. E o Senhor ouviu, e Ele ouve o nosso clamor em meio à angústia, e Ele nos põe a salvo. Ele vem com salvação para a nossa vida. Então eu quero te convidar neste dia, buscar refúgio no Senhor, buscar forças no Senhor, realmente confiar no Senhor. O salmista chega a usar a expressão aqui, que em Deus nós devemos buscar o refúgio, porque é dele que vem a ajuda. Muitas vezes nós somos ajudados por pessoas ao nosso redor, mas quem envia essa ajuda através das pessoas é o próprio Senhor, é Deus. Aí nós devemos ser gratos às pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar, mas também devemos ser gratos ao Senhor, que é o que nos ajuda, que responde às nossas orações. Então dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos agradecer a Deus, meu querido e querida irmão. Vamos agradecer no início dessa escola dominical da Igreja Metodista em Caldas Novas. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, agradecer, Senhor, por este dia, agradecer, Senhor, pelo fato de estarmos vivos e, ó Deus, recebermos do Senhor bênçãos que muitas vezes não conseguimos contar, bênçãos, ó Deus, não apenas de provisão, não apenas de proteção, mas também, ó Deus, a bênção da salvação que temos através de Jesus Cristo. A tua palavra diz que a vida estava nele, e a vida está nele, e a vida dele é a luz dos homens, é a luz do mundo. Pai, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pelo teu auxílio, porque tu és o nosso ajudador, porque tu és o nosso refúgio, és a nossa fortaleza, e o Senhor tem enviado socorro em meio à angústia. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, pela família da fé. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui representadas. E queremos, ó Pai, em especial, pedir que o Senhor abençoe a vida das tuas filhas, que são mães, suas filhas, ó Deus, que têm filhos biológicos, mas também aquelas que têm os filhos do coração, que amam e cuidam, ó Deus, com todo amor e carinho, ó Deus, como se tivesse saído do seu próprio ventre. Ó Pai, em nome de Jesus, também queremos colocar diante do Senhor aquela que é uma conselheira, uma pessoa, Deus, que tem um sobrinho ou até mesmo alguém que a já adotou no coração como um filho de fé, como um filho na fé em Cristo, que tem orado, tem clamado por ele, ó Deus, ou por ela, em nome de Jesus, que o Senhor visite. Pai, queremos colocar diante do Senhor todas as famílias, e que esse dia não apenas seja um dia para homenagens,
mas para refletirmos, ó Deus, sobre a nossa postura como família. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo e nos revele a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, vamos a um louvor, em seguida vamos compartilhar a palavra do nosso Deus. Bíblia, você esteja com ela já aí em mãos, para assim que louvarmos a Deus, possamos estudar a palavra. Somente Tu és o Deus impossível, Senhor, e não há outro além de Ti. O meu Deus é o Deus impossível, aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor, favoreça-me, Deus. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível. Aleluia, glória a Deus, esse Deus que faz grandes coisas por nós quando tudo parece estar perdido e dizer que não. Quando tudo diz que não, A voz de Deus nos encoraja. sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Deus nos diz, você não está só. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus impossível. Aleluia, Senhor. Cremos que pela tua mão, Senhor, nós podemos prevalecer contra todas as adversidades, porque é o Senhor que é o nosso refúgio, o Senhor que é a nossa fortaleza. Aleluia. E não desiste de um filho seu.
Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor neste momento? Amém. Como é maravilhoso saber que esse Deus que cremos, nosso Deus Criador, Salvador através de Jesus, Consolador pelo Espírito Santo dele, é esse Deus que faz grandes coisas por nós. E ainda que a vida tenha as suas adversidades, suas lutas, seus desafios, a palavra de Deus nos diz que nele prevalecemos contra toda a cilada do mal, contra todo o mal. É a palavra do Senhor Jesus, lá quando ele ensinou a orarmos, segundo o modelo da oração do Pai Nosso, ele disse para que nós pudéssemos orar pedindo a Deus que não deixasse que caíssemos em tentação, mas nos livrasse do mal. Porque esse é um propósito de Deus, é nos deixar livres do mal, das quedas provocadas pelas tentações que levam ao pecado. Então a palavra de Deus nos diz que Deus, ele deseja isso para nós, nos livrar do mal, não deixar que nós caiamos em tentação. Amém? Querido e querida, eu quero te convidar a estudarmos uma palavra nessa manhã, continuando aí pensando nos heróis da fé. Hoje nós vamos falar de uma heroína na fé, uma grande mulher de Deus, que a Bíblia apresenta no livro que leva o nome do seu filho, o livro de Samuel, profeta Samuel, muito conhecido na Bíblia, um homem muito importante, mas com certeza a influência espiritual que a sua mãe teve na vida dele foi muito grande. Eu quero te convidar a abrirmos então em 1 Samuel, no capítulo de número 1. Nós vamos falar desta mulher de Deus, dessa testemunha da fé, uma heroína da nossa fé, compartilhando assim, continuando o nosso estudo, nossa série de estudos, heróis da nossa fé. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. E é uma história bastante conhecida, mas hoje nós queremos falar, e esse texto é um texto muito familiar, é um texto muito rico nas suas lições e também muito significativo nessa data, que se comemora o Dia das Mães. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Então, vamos ler aqui este texto da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, e nós vamos seguindo e vamos comentando. Diz assim a palavra. 1 Samuel, livro do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, que diz, verso 1 do capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade
para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Querido e querida, que história tremenda desta mulher chamada Ana, e que aqui é a nossa testemunha da fé
em Deus, né? Como a nossa série chama, heróis da nossa fé, né? Nós temos aqui uma heroína, uma mulher extraordinária na fé. Por quê? Porque ela confiou em Deus em meio à sua angústia, em meio à sua aflição, em meio à sua humilhação diante, né, de uma situação muito comum na época do Antigo Testamento, que era o fato de uma mulher estéril ser considerada uma mulher abandonada, né, aos olhos de Deus, né, abandonada aos olhos por Deus, aos olhos dos outros, na verdade. Então aqui nós vemos aqui uma família, né? Uma família aqui onde havia um chefe dessa família, um homem, né, desta família chamado Eucana. Ele era da tribo de Efraim, né? Então Efraim, descendência de José, né? Então a palavra aqui está dizendo que Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana. E aqui é o interessante, o nome de Ana, né, no verso de número 2, ela vem na frente. E não é à toa, muito provavelmente Ana era a primeira esposa de Eucana. Era a primeira esposa. E o texto bíblico fala que Eucana amava Ana. Entretanto, ele tinha uma outra mulher chamada Penina. E Penina tinha filhos. Muito provavelmente Penina ela foi tomada por esposa de Eucana porque Ana era estéril, ela não podia gerar filhos. E no tempo, né, do Antigo Testamento, naquela cultura do Oriente Médio, naquela cultura daqueles povos mais antigos, do tempo, né, de formação daqueles povos, era comum que o homem, para dar descendência à sua família, gerar descendência, ele tomasse uma outra esposa caso a sua esposa primeira não pudesse dar filhos, né? Hoje, na nossa sociedade moderna, pós-moderna, nós temos outras metodologias para se constituir famílias quando um homem ou uma mulher não pode ter filhos naturais, né? Antigamente, muito se achava que era só a mulher que era estéril. E a ciência, os estudos, né, a medicina foi se comprovando que muitas das esterilidades que eram consideradas femininas, na verdade, era um problema masculino, era um problema ligado ao homem, né? Mas naquela cultura era entendido que a mulher que era estéril, porque da mulher vinha o gerar a vida. Então quando Eucana, apesar de amar Ana, ele toma por mulher Penina, né, que dá filhos a Eucana, gera filhos para Eucana. E o texto bíblico mostra uma situação muito terrível. Eucana ele ia para o templo, ia para a casa de Deus, lá em Siló, provavelmente uma das tendas onde se levavam os sacrifícios, e lá ele ia sacrificar a Deus, ele ia adorar a Deus, levar os sacrifícios pelos seus
pecados, pedindo perdão ao Senhor, e também para adorar, que o verso diz assim, que ele ia à cidade de Siló para adorar e para sacrificar. Então veja que esse homem, ele era temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus. E quando ele sacrificava, ele repartia, né, as partes para que as mulheres dele, tanto Penina quanto Ana e os seus filhos, pudessem também sacrificar ao Senhor. Então esse homem, ele era justo, né? Ele sabia administrar, né, ali aquela família, no quesito aí da vida espiritual da família. Então ele dava uma porção para Penina, uma porção para os seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção dobrada, e o texto diz que ele amava Ana. Só que Ana, ela era humilhada com aquela situação de esterilidade. E ela era humilhada pela outra mulher de Eucana, Penina. Toda vez que ela ia no templo, toda vez que ela ia sacrificar, ela era humilhada. Diz o texto que Penina, sua rival, a procurava excessivamente para irritar. Ela ficava zombando, né? Querido, querida, muitas vezes, quem sabe ao longo da tua vida, você foi motivo de zombaria, de humilhação. Quantas vezes passamos vergonha diante de um fato que acontece na nossa vida, e isso nos deixa tristes, angustiados, ansiosos, deprimidos. E era assim que Ana tinha no seu coração, né? Ela começou a se sentir humilhada diante da situação. E aí diz o texto no verso de número 8 que Ana, ela estava chorando, e o marido dela, por mais que a amava, não compreendeu a situação do seu coração. Às vezes as pessoas que estão ao nosso lado não compreendem, tá? As nossas necessidades mais profundas. Às vezes falta entendimento das pessoas, e às vezes a gente fica pensando assim: nossa, a pessoa que mais deveria me entender não me entende. Mas querido, querida, saiba que Deus, aqui a palavra está nos mostrando isso, que Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz, né, o Salmo 139, que Deus sonda e conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso interior, Ele sabe o que vai no mais profundo do nosso ser, porque Ele nos conhece antes mesmo de nós termos forma. Olha que maravilhoso é isso. Isso é assombroso, né? Como diz o próprio Salmo. Então Ana, ela chora, Eucana não compreende a situação e ela começa a chorar, mas esse choro vem acompanhado de um momento muito profundo e íntimo de oração com Deus. E aqui está, na minha visão, e a visão que o texto me coloca, é que o grande feito de Ana foi ter, diante da angústia, diante da tribulação, diante da humilhação que ela tinha, que ela passava, e da irritação que a sua rival, que morava, quem sabe, na mesma casa, desfrutava dos mesmos ambientes que ela, né? Ela transformou aquilo ali num momento de oração profunda a Deus. Ela abriu o coração, ela rasgou
o seu coração na presença do Senhor, né? E isso aqui é tremendo, porque o texto diz que ela chorou, e no choro dela, e na oração dela, ela tomou uma atitude de fé tremenda. Ela fez um voto para Deus, ela fez uma dedicação a Deus. Ela diz assim: Senhor dos exércitos, verso 11, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então, diante da angústia, diante da amargura, diante da vontade de acabar com aquela tristeza, aquele sofrimento, ela ora, chora diante do Senhor e ela faz um voto. Ela faz um pedido e faz um voto. E ela foi bem específica. Ela falou: Senhor, se tu atentares, se eu olhar para a aflição da tua serva, olha a minha aflição. Quem sabe você tem passado por aflições. E talvez você está dizendo: meu esposo não me compreende, o meu filho não me compreende, minha mãe não me compreende, meu pai não me compreende, o meu líder não me compreende, as pessoas ao meu redor não me entendem. Irmãos, Deus conhece a aflição. Ele mesmo passou pela aflição. Jesus diz: no mundo vocês terão aflições. O próprio Jesus viveu a pior aflição da humanidade quando ele entregou a sua vida para trazer salvação a mim e a você. Então a palavra do Senhor nos diz que Ana orou ao Senhor e ela fez um pedido específico: se olhares a minha aflição e se lembrares de mim e não esquecer de mim, e me deres um filho homem. Ela foi muito específica. Olhe minha aflição, lembre-se de mim, não se esqueça de mim e me dê um filho homem. E ela teve uma atitude de fé: e eu devolverei ao Senhor. Eu devolverei ao Senhor, dedicarei ele ao Senhor por todos os dias da minha vida, da vida dele. Ele será como um servo do Senhor, segundo a tradição dos nazireus. Ele não passará navalha na cabeça. Nós temos aí o herói da fé chamado Sansão, que também ele tinha esse voto de não passar navalha sobre a cabeça, sobre os cabelos. Ele não beberá vinho forte, bebida forte. E Ana dedica o seu filho, que ainda não tinha nascido, ao Senhor. Ela fala para Deus: Deus, eu vou dedicar ele para o Senhor. Então ela teve fé para pedir, ela teve fé para entregá-lo como uma oferta agradável a Deus. Em outras palavras, Ana estava dedicando a sua família ao Senhor. Você tem dedicado a tua família ao Senhor?
seus filhos foram dedicados ao Senhor? Quem sabe quando eles nasceram, você não fez essa dedicação, mas agora mesmo você pode orar a Deus e apresentá-los na presença do Senhor, dizer: Senhor, os filhos que o Senhor me deste, eles são do Senhor. Ah, mas eu não tive filhos. Deus não pôde conceder filhos a você, mas você pode dedicar aquelas pessoas amadas que você, quem sabe, ajudou a cuidar, ajudou a criar, ajudou a educar. Quem sabe você é uma pessoa que tem o dom do ensino e ajudou a educar tantas crianças até uma determinada idade. Quem sabe você é uma cuidadora. Dedica essas vidas na presença de Deus. Ore por suas famílias, ore por elas. Então, Ana, ela decidiu dedicar um filho que ainda não tinha nascido. Então, Ana teve fé para orar ao Senhor, ela teve fé para chorar diante de Deus. A Bíblia fala que Deus aceita, né, coração quebrantado, coração contrito. Ele aceita um coração disposto a confiar diante da amargura, diante da aflição. Então, Ana, ela orou. E aí entra um outro personagem aqui, o sacerdote Eli, que era o responsável, era o sumo sacerdote daquele tempo, né? Alguém que era o pai de Hófni e Finéias. E Eli olha para Ana, porque Ana orava tão incessante que só os lábios dela mexiam, mas não ouvia som. Ou seja, a oração dela não era para que os outros soubessem, mas era para que Deus a escutasse. E nos lembra que a passagem de Jesus, que ela manda a gente entrar no quarto, né, em secreto, e o nosso Deus que nos vê em secreto nos recompensará. E diz a palavra que Eli não compreende aquele momento de Ana. Não compreende, começa a questionar, começa a questionar a Ana. E Ana diz: não, eu não estou embriagada. Ele acha que Ana está embriagada, mas ele fala para ela: não estou embriagada. Na verdade, eu estou triste, estou ansiosa, estou aflita. E ele então, com todo o discernimento que ele pôde ter naquele momento, ele deu uma palavra de bênção. Eu acho bem interessante isso, porque Eli aqui foi Deus usou aquela palavra de bênção para acalmar o coração de Ana. E disse assim: que o Senhor lhe conceda o que você pediu. Irmãos, eu não sei o que você tem pedido nos últimos tempos. Eu não sei qual tem sido os motivos da tua oração. Talvez seja para que Deus console alguém, talvez seja para que Deus traga saúde na vida de alguém, talvez seja para que Deus restaure a sua família, restaure a sua casa, abençoe seus filhos. Mas eu quero, assim como Eli trouxe essa palavra para Ana, eu quero também trazer essa palavra para você. Que aquilo que você colocou diante de Deus e que está de acordo com as orientações de Deus na sua palavra, aquilo que está de acordo com os mandamentos de Deus, aquilo que está de acordo, né, com
a vontade soberana de Deus, que Deus lhe conceda, que Deus lhe dê a paz. E a palavra do Senhor diz que Ana foi despedida daquele momento de oração com paz. E quando ela se alimentou e ela voltou para a sua casa, né, lá na região montanhosa de Efraim, o coração dela e o seu semblante já não era mais triste. E aí nós vamos ler o restante do capítulo de número... No capítulo de número 1, verso 19, diz assim: E eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ah, que maravilha! Deus se lembrou da aflição daquela serva, e Deus também não esquece daquilo que colocamos diante do altar dele, e ele se lembra de cada filho seu, de cada servo seu, e ele conhece cada um de nós, meu querido. Conhece cada um de nós, minha querida. Lembrou, Ana ficou grávida e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então Deus concedeu a Ana o filho. E aí, a palavra de Deus diz que o filho de Ana, Samuel, ficou em casa até o momento que ele já era suficientemente crescidinho para Ana então levar Samuel até o sacerdote Eli e dizer: olha, eis aqui a bênção que eu pedi para o Senhor e agora eu estou dedicando ele ao Senhor, para servir ao Senhor no templo. Então Ana cuidou dos primeiros anos de vida ali de Samuel, mas depois ela levou Samuel para servir a Deus na obra do tabernáculo, aonde se fazia a adoração, aonde se fazia os sacrifícios. Samuel teve uma infância crescendo na graça, no conhecimento de Deus, sendo usado por Deus. Mas por quê? Porque Ana teve fé em colocar a vida de um filho que nem havia ainda sido gerado no seu ventre. Ela dedicou ele ao Senhor. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ela levou seu filho até o sacerdote Eli. E no capítulo 2, nós vamos ver Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Ana não abandonou Samuel. Ana continuou sendo uma mãe que amava o seu filho, continuou abençoando seu filho, indo sempre vê-lo, levava para ele presente, para que ele pudesse perceber o grande amor que ela também tinha por ele. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Eli abençoava Eucana e a sua mulher. E veja bem que parece que Penina some dessa história. Penina não é mais citada.
Parece que Penina não mais irrita Ana, porque agora ela é uma mulher que sabe que Deus a abençoa. Irmãos, quando nós sabemos que Deus nos abençoa, nós não devemos deixar que as coisas negativas nos irritem mais. Porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor nos abençoa. E diz aqui o texto que ela recebia a bênção juntamente com o seu esposo. E ela ouvia que o Senhor dê a vocês filhos, filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E olha que maravilha o verso seguinte, verso de número 21. E voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ah, que maravilha, querido! Que maravilha, querida, saber que o nosso Deus, Ele não nos pede além do que nós somos capazes de oferecer. Ana pediu a Deus um filho. Deus não a forçou a devolver o seu filho, mas ela fez o voto diante do Senhor e ela cumpriu aquele voto com fidelidade. E a palavra de Deus diz que Deus abençoou ela com mais 5 filhos, além de Samuel. Ou seja, a descendência de Eucana, de Ana, foi próspera. E a palavra do Senhor diz que na vida de Samuel crescia a graça, crescia a unção, crescia a bênção do Senhor. E Samuel foi usado. Mas eu quero destacar que Ana teve um papel importante na vida dele. Quem sabe, minha querida, nesse dia especial que celebra-se, se homenageia tantas mães, você já foi instrumento de Deus na vida de tantos homens e mulheres que, ainda que não sejam teus filhos, você os tratou com carinho, com amor, com oração, e você com certeza foi uma grande testemunha na fé. Quem sabe você, filho, teve exemplo da tua mãe em casa ou de uma mãe do coração que te abençoou com todo amor e carinho e dedicação de mostrar para você o caminho da salvação em Cristo Jesus. Querido e querida, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você tenha crescido na graça nessa manhã, tenha se alegrado em ver as maravilhas que Deus faz em nosso meio. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Pai, nós queremos abençoar a vida dos seus filhos e filhas. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor abençoe com paz, ó Deus, a família que está nos assistindo. Abençoe com paz, ó Deus, cada um de nós, ó Pai. E que possamos, ó Pai, em momentos de aflição, momentos de ansiedade, momentos, ó Deus, onde nós estamos sendo muitas vezes até colocado diante da parede com acusações e mentiras e tentativa de nos desestabilizar, possamos aprender a colocar o nosso medo, colocar nossas ansiedades, colocar aquilo que nos angustia diante do Senhor. E, ó Pai, receber do Senhor primeiramente a tua paz e também a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Querido e querida, Deus te abençoe.
Deus te fortaleça e Deus te dê a paz.